Ajeitei a barra do meu vestido lavanda e perguntei a hora da cerimônia. Ah, esqueci de te avisar, disse Vanessa lixando as unhas. Casamos ontem, foi algo íntimo, só gente importante. Eu sou Otília, 69 anos, ex-chefe de logística hoteleira. Ela pensa que sou um bibelô velho, mas esqueceu quem financia o palco dela. Sempre fui uma mulher de detalhes. Durante 40 anos, minha vida foi regida por checklists, horários milimétricos e a capacidade de antecipar desastres antes que ocorressem nos maiores hotéis da rede para a qual trabalhei. Minha casa cheira a cera de chão e a café fresco, um refúgio de ordem que construí sozinha após a morte do meu marido. Mas naquela manhã, a ordem desmoronou nas minhas mãos com uma frase dita com a leveza de quem espanta uma mosca. O vestido cor lavanda pendia na porta do armário. Impecável, testemunha muda da minha emoção. Eu o havia mandado fazer com uma costureira de confiança, Dona Carmen, escolhendo a seda mais suave, porque queria estar digna para o dia mais importante do meu único filho, Juliano. Passei semanas imaginando o momento, visualizando como caminharia de braço dado com meu rapaz, ou pelo menos como o veria da primeira fila com o peito estufado de orgulho. Como é que é, Vanessa? Perguntei sentindo o fone do telefone ficar pesado como um tijolo. Minha voz saiu trêmula. Não pela idade, mas pelo golpe seco que acabara de receber no estômago. Já passou, Otília. Foi ontem. Repetiu ela com aquela voz esganiçada que sempre me pareceu forçada. Foi super rápido no cartório. Sabe? Queríamos evitar o estresse. Além disso, o espaço era mínimo. Decidimos convidar só gente importante, os influencers, amigos da minha agência e um par de sócios do Juliano. Não queríamos entediar a gente mais velha com burocracia. Fiquei gelada. A frase, só gente importante, ricocheteou nas paredes da minha sala como uma bola de borracha, batendo em cada foto do Juliano que eu tinha nas prateleiras. Juliano se formando, Juliano no primeiro emprego, Juliano sorrindo. Eu, a mãe dele, a que pagou a faculdade, a que curou as febres e a que até hoje sustentava os alicerces econômicos da vida dele de empresário e empreendedor, não me qualificava como gente importante. E o Juliano? Consegui articular, agarrando-me ao encosto da minha poltrona de veludo verde. Eu precisava ouvir dele. Precisava saber se meu filho, meu sangue, havia sido cúmplice daquela exclusão tão cruel. Ai, o Juliano está exausto, sogrinha. A comemoração de depois foi intensa. Ele está dormindo. Bom, vou ter que desligar. Preciso subir as fotos no Instagram. Ficaram divinas. Depois a gente te manda uma para você pôr na sua mesinha. Tchau. A linha ficou muda antes que eu pudesse dizer mais uma palavra. Fiquei ali parada no meio da minha sala com o telefone sem fio na mão e o coração em pedacinhos. Não houve gritos. Não houve choro imediato. Os anos na gerência me ensinaram que o pânico não resolve nada. Mas a dor é algo que a gente engole seco. Caminhei lentamente até o vestido lavanda. Passei a mão pelo tecido frio. Não era mais um traje de celebração. Era a fantasia de uma ilusão que nunca existiu. Sentei-me na beira da cama e olhei o calendário na parede. O dia seguinte estava marcado com um círculo vermelho gigante. Casamento, Juliano. A data que haviam me dado era falsa. Ou simplesmente mudaram os planos e não acharam necessário me informar. A humilhação começou a subir pelo meu pescoço, quente e picante. Não era só o fato de não ter estado lá, era a mentira. Era a desfaçatez de me dizer que só havia gente importante. Vanessa, com seus 30 anos e ares de grandeza, sempre me olhou por cima do ombro. Para ela, eu era a velhinha que vivia no passado, útil só quando precisavam de um aval ou de uma transferência bancária emprestada que nunca voltava. Mas Juliano, isso era o que me partia a alma. Meu filho tinha permitido isso. Tinha assinado um papel, prometido amor eterno e brindado com desconhecidos importantes, sabendo que sua mãe estava em casa passando um vestido para uma data que não existia. Levantei e fui para a cozinha. Precisava fazer algo com as mãos. Pus água para um chá de camomila
embora o que eu realmente precisasse fosse algo mais forte para descer o engasgo. Enquanto a água fervia, olhei pela janela para o jardim que eu cuidava com tanto esmero. Minhas hortênsias estavam azuis e lindas. Tudo na minha vida era fruto da constância e do cuidado. Nada havia caído do céu. Lembrei de quando Vanessa entrou na vida de Juliano. Desde o princípio notei aquele olhar calculista. Ela não via uma sogra. Via uma provedora de recursos. Ai, Otília, que casa grande para você sozinha, dizia em cada visita. Seu carro está bem velhinho. Deveria dar para o Juliano usar nos compromissos dele e você pega Uber. É mais seguro para pessoas da sua idade. Sempre com aquele sorrisinho doce que não chegava aos olhos. E eu, por amor ao meu filho, havia cedido em muitas coisas, em demasiadas. O assobio da chaleira tirou-me dos pensamentos. Servi a xícara e sentei-me à mesa da sala de jantar, onde tinha minhas pastas organizadas. O costume da minha vida profissional nunca foi embora. Eu cuidava da contabilidade da minha casa e, infelizmente, também da deles. Abri a pasta azul. Aqui dizia Apartamento Itaim Bibi. Lá estava o contrato. Não estava em nome de Juliano nem de Vanessa. Estava no meu nome. Eu era a titular do aluguel daquele luxuoso apartamento, com vista para o parque onde eles viviam sua fantasia de casal bem-sucedido. Há 2 anos, quando Juliano disse que precisava de um lugar que representasse seu status para conseguir melhores clientes, eu me ofereci para pagar o aluguel por 1 ano. O ano se transformou em 2. O aluguel era altíssimo, uma quantia que doía pagar a cada mês, mas eu o fazia religiosamente, debitado na minha conta poupança, para que meu filho não tivesse preocupações. Só gente importante. Ressoou de novo na minha cabeça. Olhei o recibo do mês anterior. 15 mil reais, R$ 15 mil mensais para que a gente importante tivesse onde dormir e onde fazer suas festas exclusivas. Uma calma fria, muito diferente da tristeza, começou a se instalar no meu peito. Era aquela sensação familiar que eu tinha antes de demitir um fornecedor desonesto ou de reestruturar um departamento ineficiente no hotel. Era a clareza mental que te dá o saber que se tem a razão e, principalmente, o poder. Eles pensavam que eu era uma idosa distraída e sentimental. Vanessa acreditava que o meu silêncio era submissão. Juliano acreditava que meu amor de mãe era um cheque em branco, infinito e incondicional. Enganavam-se. Meu amor era incondicional, sim, mas meu respeito e meu dinheiro não eram. O respeito se ganha e o dinheiro. O dinheiro custa muito trabalho para conseguir e para ser jogado fora com gente que te despreza. Tomei um gole de chá. Estava fervendo, mas não me queimou. Levantei e fui para o meu pequeno escritório. Liguei o computador, uma máquina moderna que eu manejava com perfeita destreza, por mais que pesasse a minha nora, que sempre falava comigo como se eu fosse uma criança aprendendo a ler. Acessei minha conta bancária online. Meus dedos moviam-se com a memória muscular de décadas de trabalho administrativo. Lá estava a programação de pagamentos automáticos, aluguel Juliano, imobiliária Prestige. Data de pagamento programada, dia 5 de cada mês. Hoje era dia 4. O cursor do mouse piscava sobre a tela como esperando uma ordem. Meu coração batia forte, não por medo, mas pela adrenalina de tomar uma decisão irrevogável. Durante anos eu fui a rede de segurança invisível. Se eles caíssem, eu estava ali para amortecer o golpe com minhas economias de toda uma vida. Mas hoje, tinham cortado os fios. Tinham me dito alto e claro que eu não fazia parte da estrutura importante deles. Muito bem, eu disse em voz alta e minha voz soou firme na sala vazia. Se não sou importante o suficiente para estar no casamento, também não devo ser importante o suficiente para pagar o teto sob o qual consumaram o matrimônio. Com um clique firme e seco, cancelei a transferência programada. A tela pediu confirmação. Tem certeza de que deseja eliminar este pagamento recorrente? Absolutamente, respondi à máquina.
Confirmar. Operação bem-sucedida. Recostei-me na cadeira, sentindo como o peso da humilhação se transformava em algo mais sólido. Dignidade. Não ia ligar, não ia reclamar, não ia dar o gosto de me ouvir chorar ou implorar por uma explicação. O silêncio seria minha primeira resposta. Eles tinham querido uma celebração sem gente velha e sem incômodos. Pois bem, eu lhes daria exatamente isso, ausência total. Fechei a sessão do banco e desliguei o computador. Voltei ao quarto e tirei o vestido lavanda do cabide. Com cuidado, dobrei-o, não com raiva, mas com a delicadeza de quem guarda a lembrança de alguém que morreu. De certo modo, a mãe complacente e cega que eu tinha sido, acabava de falecer naquela manhã. Guardei-o numa caixa no fundo do armário, junto com o presente que tinha preparado para eles. Um envelope com os bilhetes para uma lua de mel em um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Tudo pago. Cortesia dos meus antigos contatos na indústria turística. Aquele envelope ficaria ali acumulando poeira. Passaram-se 3 dias. 3 dias de silêncio absoluto. Nem uma ligação de Juliano para explicar, nem uma mensagem de Vanessa com a foto prometida. Nada. Eu segui minha rotina: regar as plantas, ir à feira, tomar café com a minha vizinha Socorro. Socorro, que sabia o valor de uma amizade, se indignou quando eu contei. "É uma descarada, Otília!" exclamou enquanto descascava uns ervilhas. "E o que você vai fazer? Não vai ficar de braços cruzados, vai?" "Eu já fiz o que tinha que fazer, Socorro", eu disse com um sorriso tranquilo. "Agora estou só esperando." "Esperando o quê?" "A ligação. A gente importante sempre liga quando precisa de algo da gente comum." E a ligação chegou. Foi uma semana depois, justo 3 dias após a data de vencimento do aluguel. O telefone tocou às 10 da manhã. Vi o nome na tela: Juliano. Deixei tocar 3 vezes. 4. Na quinta, atendi com a voz mais serena do mundo. "Alô, mãe?" A voz de Juliano soava tensa, apressada. "Você está bem. Tenho te ligado no celular e você não atende." "Ah, oi, filho." Estava com o celular no silencioso, ocupada com minhas coisas de velha. "Como está? Como foi?" "Tudo bem, tudo bem", respondeu rápido, fugindo do tema do casamento. "Olha, mãe, vou te passar a Vani, que está um pouco alterada e precisa te perguntar algo urgente." Nem teve a coragem de me dizer ele, covarde. Ouvi a troca de mãos e a respiração agitada de Vanessa. "Otília." A voz dela já não tinha aquele tom doce e falso. Agora soava esganiçada e exigente. "Estamos com um problema gravíssimo. O síndico acabou de ligar. Diz que o aluguel não caiu, que está atrasado e que, se não pagarmos hoje, vão cobrar juros de mora e mandar aviso de despejo." "O que houve?" "Você se esqueceu de fazer o depósito. Revisa seu banco. Certeza que bloquearam sua conta ou algo. Resolve isso já." Fechei os olhos por um momento, desfrutando a brisa que entrava pela janela. Podia imaginá-la perfeitamente, despenteada, com o telefone numa mão e algum café caro na outra, dando por certo que meu único propósito na vida era resolver os descuidos dela. A gente importante estava entrando em pânico por algo tão vulgar quanto o dinheiro do aluguel. Respirei fundo. Sorri para mim mesma e soltei as palavras que tinham amadurecido na minha garganta durante toda a semana, com a mesma leveza com que ela havia me quebrado o coração dias atrás. "Ah, Vanessa, que bom que ligou", eu disse em tom suave. "Esqueci de te dizer, esqueci de te avisar que, dado que eu não me qualifico como gente importante para o casamento de vocês, presumi que meu dinheiro também não era para o estilo de vida de vocês. Então, cancelei o pagamento do aluguel. Suponho que os influencers e sócios importantes ficarão encantados em cobrir esses gastos por vocês." Houve um silêncio do outro lado da linha, mas não um silêncio de paz, e sim aquele vazio estático que precede uma explosão. Antes que Vanessa pudesse sequer inalar para soltar o grito que certamente já estava se formando em seus pulmões, eu desliguei. Pressionei o botão vermelho com a ponta do dedo indicador, suavemente, sem violência.
Não precisava bater o telefone quando o golpe de realidade que eu acabara de enviar era muito mais contundente. O telefone começou a tocar de imediato. 1, 2, 3 vezes. O nome Juliano iluminava a tela intermitentemente como um sinal de socorro em meio ao mar. Olhei-o com a curiosidade de quem observa um inseto preso num frasco. Não sentia a urgência de atender. Essa urgência havia morrido no dia em que meu vestido lavanda ficou pendurado no armário. Levantei, desconectei o cabo da linha telefônica da parede e coloquei meu celular no modo Não Perturbe. O silêncio voltou para minha casa, mas desta vez não se sentia solitário. Se sentia poderoso. Dirigi-me ao meu escritório, esse pequeno santuário de ordem onde havia passado as últimas horas reavaliando minha existência. Sentei-me em frente à escrivaninha de mogno, que tinha pertencido ao meu marido, e abri novamente a pasta azul. Eu precisava auditar a situação com a cabeça fria, como fazia quando um fornecedor falhava na entrega de lençóis para o hotel em alta temporada. Você não se põe a chorar pelos lençóis. Você busca o contrato, revisa as penalizações e executa o plano B. Extraí o contrato de locação do apartamento no Itaim Bibi. Meus olhos, acostumados a ler letras miúdas e cláusulas abusivas durante décadas, escanearam o documento rapidamente. Lá estava, na primeira página, claro como a água, locatária titular, Otília Mendes. Juliano e Vanessa figuravam unicamente como ocupantes autorizados. Durante 2 anos eu tinha visto aquele papel como um ato de amor. Uma forma de dar ao meu filho o impulso que ele precisava. Agora eu o via como o que realmente era. Uma arma legal. Eu não era só a que pagava. Eu era a dona do direito de uso daquele espaço. Eles eram, para efeitos práticos e legais, meus hóspedes. E qualquer gerente de hotel sabe que o hóspede só tem direitos enquanto respeitar as normas da casa. Abri o extrato de conta na tela do meu computador. Os 15.000 reais 00 seguiam ali, intactos no meu saldo. Somei mentalmente. Se eu parasse de pagar os caprichos deles, em 6 meses teria o suficiente para reformar minha cozinha. Aquela que Vanessa disse que parecia vintage, mas de mau gosto. Ou melhor ainda, eu poderia ir eu mesma naquele cruzeiro. Recostei-me no encosto da cadeira e tirei os óculos de leitura, esfregando a ponte do nariz. É curioso como funciona a mente. Durante anos eu me convenci de que meu valor estava em ser útil. Eu me transformei numa facilitadora silenciosa, uma sombra que varria os problemas antes que a gente importante tropeçasse neles. Lembrei de um Natal há 3 anos. Vanessa queria um jantar estético para suas redes sociais. Eu cozinhei durante 2 dias. Peru, arroz à grega, farofa rica e rabanada. Quando chegou a hora da ceia, ela pediu comida tailandesa por delivery porque o cheiro de comida de casa impregnava na roupa. Minha comida ficou na cozinha e eu comi com eles miojo gourmet, sorrindo, engolindo o orgulho para não arruinar a noite de Juliano. Que tonta você foi, Otília, murmurei para mim mesma. Mas não era tonta, era mãe. E o problema das mães é que às vezes amamos com tanta força que esquecemos que o respeito é uma via de mão dupla. Eles haviam confundido minha generosidade com obrigação e meu silêncio com estupidez. Levantei e caminhei até o espelho de corpo inteiro que eu tinha no corredor. Olhei-me. Via as rugas ao redor dos meus olhos, o cabelo grisalho que eu já não me incomodava em tingir, a postura levemente cansada. Eles viam isso e pensavam, validade vencida. Pensavam que, por ser mais velha, meu mundo tinha se reduzido a fazer tricô e esperar as ligações deles. O que não sabiam, o que Vanessa em sua arrogância juvenil ignorava, é que a velhice não te tira a inteligência, te dá paciência e estratégia. Eu tinha gerenciado crises sindicais, negociado com fornecedores corruptos e organizado eventos para políticos importantes. Eu sabia como mover peças num tabuleiro muito antes de ela aprender a usar um filtro de Instagram. Meu superpoder não era o dinheiro, embora ajudasse.
Meu verdadeiro recurso oculto era que eles não tinham a mais remota ideia de como funcionava o mundo real sem a minha rede de segurança. Vanessa acreditava que as casas se pagavam sozinhas e que os contratos eram trâmites burocráticos sem importância. Juliano, tristemente, tinha se tornado cômodo e mole sob a minha proteção. Voltei para a escrivaninha. Era hora de traçar a rota crítica. Peguei uma folha de papel timbrado. Sempre gostei da formalidade e uma caneta tinteiro. Não ia enviar mensagens de WhatsApp nem e-mails cheios de emojis. A situação requeria a frieza do papel e da tinta. Comecei a redigir, não uma carta de mãe magoada, mas uma notificação formal. Estimados ocupantes, por meio da presente, lhes notifico que, devido a mudanças em minhas prioridades financeiras e pessoais, decidi cessar o subsídio habitacional que mantive durante os últimos 24 meses. A partir desta data, a responsabilidade da locação do imóvel localizado no Itaim Bibi recai totalmente sobre vocês. Parei. Era bom, mas não suficiente. Eu precisava garantir minha posição. Se eles não pagassem, e eu sabia que não tinham a liquidez para fazê-lo de repente, a dívida cairia sobre mim como titular. Eu tinha que me adiantar à jogada. Busquei em minha agenda telefônica física, aquela caderneta de couro desgastada que Vanessa chamava de a relíquia. Busquei a letra R, Roberto, Imobiliária Prestige. Roberto tinha sido colega do meu falecido marido na faculdade. Era o dono da agência que administrava o apartamento. Liguei para o celular dele direto. Otília, que milagre! Sua voz soava genuinamente alegre. Faz meses que não sei de você. Tudo bem com o apartamento dos meninos? Olá, Roberto. Justamente sobre isso eu queria falar. Preciso te ver hoje mesmo, se for possível. Claro, mulher. Aconteceu algo grave? Digamos que vou fazer uma reestruturação dos meus ativos, eu disse com voz calma. E preciso revisar as cláusulas de rescisão antecipada do contrato do Itaim Bibi. Houve um breve silêncio do outro lado. Roberto, velho raposo dos negócios, captou o tom de imediato. Entendo. Tenho uma brecha às 4 da tarde. Te vejo no meu escritório. Estarei lá. E Roberto, leve o dossiê completo. Vou precisar fazer mudanças na titularidade, ou, na falta disso, proceder com o desalojo voluntário. Desalojo? Otília, tem certeza? É seu filho e sua nora? Eu sei, Roberto, mas aparentemente, eles já são gente grande e importante. E a gente importante não precisa que sua mãe idosa pague o teto. Nos vemos às 4. Desliguei. Olhei o relógio. Tinha 3 horas. Tempo suficiente para me arrumar. Fui ao meu quarto e abri o armário. Meus olhos passaram direto pelo vestido lavanda dobrado na caixa e pousaram em um tailleur azul marinho de corte impecável. Vesti-o, maquiando-me com cuidado, realçando meus olhos, e prendi o cabelo em um coque alto e firme. Coloquei minhas pérolas, as autênticas, não as de fantasia que usava para ir à feira. Quando me olhei no espelho antes de sair, já não vi a vovó que fazia chá de camomila. Vi Otília Mendes, gerente de logística. Vi a mulher que não pedia licença para ocupar seu lugar no mundo. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e a pasta azul. Ao sair de casa, notei que o sol brilhava com uma intensidade particular sobre minhas hortênsias. O mundo continuava girando, indiferente aos dramas familiares. E isso me reconfortou. Enquanto dirigia para os escritórios da imobiliária, passei em frente a um parque onde umas crianças brincavam. Pensei nos netos que talvez nunca teria, ou que, se chegassem, seriam educados para me ver como um acessório antiquado. Doeu. Claro que doeu. Mas a dor é um combustível excelente quando se sabe refinar. Eles tinham querido brincar de ser adultos exclusivos. Pois bem, a lição número 1 da vida adulta acabava de começar. As ações têm consequências e as faturas sempre chegam ao seu destino. Estacionei o carro em frente ao edifício de vidro da imobiliária. Respirei fundo, ajeitei meu paletó e desci com passo firme. Eu ia executar o movimento mais difícil da minha vida, não contra um inimigo, mas contra meu próprio sangue. Mas como dizia meu pai, às vezes, para endireitar a árvore,
É preciso podar os galhos que a sombreiam. Entrei no elevador e apertei o botão do 10º andar. As portas se fecharam, isolando-me do ruído exterior. Eu estava pronta. Agente importante estava prestes a descobrir que subestimar a mulher que assina os cheques é o erro financeiro mais caro que se pode cometer. Roberto ajustou seus óculos de aro dourado e leu o documento pela 3ª vez. O silêncio no seu escritório era denso, só interrompido pelo zumbido distante do ar-condicionado e o tráfego abafado da Avenida Brigadeiro Faria Lima, lá embaixo, muito longe da nossa tranquilidade. Otília, disse ele finalmente, levantando a vista com aquela expressão de cão de caça que ele sempre fazia antes de fechar um trato difícil. Você entende o que isso implica? Se eu transferir a titularidade do contrato, a imobiliária terá que fazer um novo estudo socioeconômico de Juliano e da esposa dele. E, sendo honesto, sem o seu aval, com os rendimentos irregulares que Juliano reporta como consultor freelancer e ela como criadora de conteúdo, o sistema os rejeitará automaticamente. Assenti com a cabeça, cruzando as pernas com elegância. O couro da poltrona rangeu suavemente sob o meu peso. Eu entendo perfeitamente, Roberto. Na verdade, conto com isso. Roberto suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos. É seu filho, mulher. Isso é agressivo. É uma jogada de xadrez corporativo, não de mãe dedicada. Exato, respondi, alisando uma ruga inexistente na minha saia azul marinho. A mãe dedicada ficou esperando em casa com um vestido lavanda para um casamento ao qual não foi convidada. A mulher que você tem na sua frente é a que tem financiado a festa por tempo demais. Prossiga com a mudança, Roberto. Quero que o contrato em meu nome seja rescindido por mudança de vontade do titular e que lhe seja oferecida a opção de assinar um novo sob seus próprios méritos e riscos. Tem 5 dias úteis para apresentar seus comprovantes de renda ou desalojar. Roberto me olhou com uma mistura de medo e admiração. Ele assinou os papéis. O som da caneta rasgando o papel foi a música mais doce que eu tinha ouvido em semanas. Era o som de corrente se rompendo. Feito, disse ele, entregando-me uma cópia. A notificação oficial chegará amanhã de manhã via motoboy. Mas, Otília, prepare-se. Quando receberem esse envelope, o circo vai pegar fogo. Sorri para ele, um sorriso pequeno e frio. Que pegue. Eu tenho extintor. Saí do escritório com o documento na bolsa, sentindo-me estranhamente leve. Ao descer para o estacionamento, meu celular, que eu havia voltado a conectar, mas mantinha em silêncio, vibrou na minha mão. Era Juliano outra vez. Eu tinha 12 chamadas perdidas dele e 5 de Vanessa nas últimas 2 horas. Certamente o síndico já havia barrado a entrada deles no lobby para lhes lembrar do pagamento atrasado. Ou talvez, como parte da minha estratégia silenciosa, algo mais havia falhado, porque não era só o aluguel. Naquela manhã, antes de sair, eu havia feito outra pequena gestão. O serviço de internet de ultra alta velocidade, aquele pacote empresarial que custava quase 500 00 por mês e que Vanessa exigia porque seus vídeos em 4K não subiam bem com o Wi-Fi normal, também estava no meu nome. Eu o tinha cancelado, não suspendido, cancelado. Se quisessem internet para seus negócios importantes, teriam que contratar eles mesmos, esperar o técnico, pagar a instalação e assinar o contrato. Entrei no meu carro e decidi não ir diretamente para casa. Fui à minha cafeteria favorita, aquela que tem mesas na varanda e cheira a pão fresco. Pedi um cappuccino e um croissant de amêndoas. Sentei-me a ver as pessoas passarem. Havia anos que eu não tirava uma tarde só para mim, sem estar de olho no relógio, sem pensar se Juliano já teria comido ou se Vanessa precisaria que eu pegasse alguma encomenda de seus kits publicitários. Enquanto bebia meu café, observei meu telefone sobre a mesa. A tela se iluminou. Vanessa ligando. Deixei tocar até que a tela se apagou. 1 minuto depois, uma mensagem de texto apareceu na pré-visualização. Otília, o que houve com a internet? Estou no meio de uma campanha e não há sinal. Juliano diz que você não atende.
Isso é urgente. Peguei um pedaço do meu croissant e o saboreei lentamente. Estava delicioso, crocante e doce. A urgência da gente importante me parecia alheia, como uma tempestade que acontece em outro continente. Não era irônico? Para o casamento deles, eu fui invisível. Agora que as comodidades invisíveis que eu pagava desapareciam, de repente eu me tornava a pessoa mais visível e necessária do mundo. Passaram-se 2 dias de silêncio tático. Eu continuava em minha casa, regando minhas hortênsias, tirando o pó dos móveis, cozinhando para mim pratos simples, mas saborosos. Sopa de macarrão, bolinhos de carne, arroz doce. A casa cheirava a lar, não a palco. Na quinta-feira pela manhã, chegou o momento crucial. Eu sabia que a notificação da imobiliária devia ter chegado. Estava na cozinha secando uns pratos quando a campainha da rua tocou. Não foi um toque normal. Foi um toque longo, insistente, seguido de batidas secas na porta de madeira maciça. Meu coração deu um salto. Não vou negar. O instinto maternal é traiçoeiro. Uma parte de mim quis correr, abrir e perguntar se estavam feridos, mas me obriguei a ficar quieta um segundo. Respirei fundo. Otília, lembra do vestido lavanda. Lembra do só gente importante. Repeti para mim mesma como um mantra. Tirei o avental e o pendurei com calma. Caminhei para a porta principal sem pressa. Olhei pelo olho mágico. Lá estavam. Juliano tinha o rosto pálido e suado, com a gravata desajustada. Vanessa, atrás dele, não usava sua habitual maquiagem perfeita, nem seu ring light portátil. Tinha o cabelo preso num rabo de cavalo mal feito e os olhos vermelhos e inchados, talvez de fúria, talvez de choro. Seguravam um envelope amarelo com o logotipo da imobiliária. Abri a porta, mas não tirei a corrente de segurança, deixando apenas uma fenda de 10 cm. Não os convidei a entrar. Minha casa era meu santuário, e eles tinham perdido o direito de asilo. "Mãe!" exclamou Juliano ao me ver, empurrando a porta com a mão, mas a corrente resistiu. "Abre, pelo amor de Deus, o que é isso? Você enlouqueceu." "Bom dia, Juliano! Bom dia, Vanessa!" Eu disse com um tom tão neutro quanto o de uma recepcionista de hotel. "A que devo a honra de sua visita tão cedo? Pensei que a gente importante tivesse agendas muito apertadas." "Deixe de ironia, Otília!" gritou Vanessa, enfiando o rosto pelo buraco da porta. Sua voz esganiçada ecoou pela rua. "Chegou uma carta de despejo. Dizem que você cancelou o contrato e não temos internet nem TV a cabo, e o cartão de crédito com que pagamos o supermercado ontem foi rejeitado porque é uma extensão do seu. O que está acontecendo com você?" Olhei-a fixamente nos olhos. Nas pupilas dela não havia arrependimento por ter me excluído da vida deles. Havia indignação porque eu tinha me atrevido a retirar os recursos. Ela não estava magoada pela minha ausência no casamento. Estava furiosa pela minha ausência na conta bancária dela. "Ah, isso", eu disse suavemente. "Sim, recebi a notificação do Roberto. Como lhes disse por telefone, estou reestruturando minhas prioridades. Mas você não pode nos deixar na rua." Juliano parecia a ponto de chorar. Era a mesma cara que ele fazia aos 8 anos quando quebrava um brinquedo. "Mãe, o síndico diz que se não pagarmos o aluguel atrasado mais os juros e assinarmos um novo contrato com 3 meses de depósito adiantado para segunda-feira, vão nos colocar para fora. São quase 50 mil ai, 00. Não temos esse dinheiro líquido agora." "Isso soa como um problema de adultos, filho." Respondi sem me alterar. "Vocês são um casal casado, bem-sucedido, com amigos influentes. Certamente algum desses sócios importantes que foram ao casamento poderá emprestar o dinheiro. Ou talvez com o que os influencers ganham hoje em dia seja suficiente. Você sabe que meu negócio está em etapa de investimento." Defendeu-se Juliano. "E a Vani cobra há 60 dias. Mãe, por favor, somos sua família." Essa palavra, família, eles usavam como um coringa, como uma chave mestra que devia abrir todas as portas e todas as carteiras, não importando quantas vezes tivessem trocado a fechadura para me deixar de fora. Família.
repeti, saboreando a amargura da palavra. Que curioso que você mencione isso, porque no sábado passado, quando se casaram, a família não parecia ser um requisito para estar na lista de convidados. Vanessa bufou, cruzando os braços. Ah, por favor, Otília, não seja dramática. Já dissemos que foi algo improvisado. Você vai nos castigar nos deixando sem casa só por causa de uma festa boba? É vingança. É isso que é. Você é uma velha rancorosa. O insulto flutuou no ar. Velha rancorosa. Sorri. Não um sorriso amável, mas aquela careta que os donos do hotel faziam quando demitiam um gerente incompetente. Vani, querida, eu disse, aproximando-me um pouco mais da fenda. Não é vingança, é logística. Durante anos eu gerenciei a vida de vocês como se fosse uma filial da minha própria empresa, mas decidi fechar essa filial por baixo rendimento e falta de lealdade corporativa. Mãe, abre a porta e vamos conversar direito, suplicou Juliano, pondo a mão sobre a madeira. Eu prometo que faremos uma festa para você, um jantar, o que você quiser, mas resolve isso com a imobiliária. Liga para o Roberto. Diz que foi um erro. Olhei a mão do meu filho. Aquela mão que eu tinha segurado tantas vezes. Doía vê-lo assim, desesperado, reduzido a um menino assustado, mas eu sabia que se cedesse agora, se abrisse aquela porta e ligasse para Roberto, nada mudaria. Eles continuariam sendo os parasitas e eu a hóspede. Aprenderiam que podem me pisar e que eu lhes daria as graças. Não foi um erro, Juliano, eu disse firmemente. Foi uma decisão administrativa. O contrato anterior terminou. Se quiserem continuar morando no Itaim Bibi, terão que demonstrar à imobiliária que podem pagar. Eu não sou mais o aval, não sou mais o banco, e certamente não sou mais o capacho de vocês. Você vai se arrepender disso, guinchou Vanessa, perdendo a compostura. Quando tivermos netos, você não os verá. Vai ficar sozinha nesta casa velha e vai apodrecer com seu dinheiro. Essa ameaça era a última carta dela. Os netos hipotéticos. Senti uma pontada no peito, mas ignorei. Vanessa? Eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim. Prefiro estar sozinha na minha casa velha, com minha dignidade intacta e minhas contas claras, do que comprando o carinho de netos que seriam educados para me desprezar, igual a você. E sem dizer mais uma palavra, empurrei a porta suavemente. Juliano tentou detê-la. Mas eu fui mais rápida. A tranca fez um clique ao se fechar. O golpe da porta fechada ressoou como um disparo no corredor. Fiquei colada à madeira, escutando. Ouvi Vanessa gritar algo ininteligível. Ouvi Juliano dizer: vamos embora, que vergonha com os vizinhos. Ouvi o motor do carro deles arrancar com um rugido agressivo e se afastar. Minhas pernas tremeram um pouco e tive que me apoiar na parede. Não era fácil. Ninguém disse que seria fácil cortar um braço para salvar o corpo. Dirigi-me à sala e me deixei cair no sofá. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, e sim da adrenalina de ter mantido a posição. Olhei ao redor da minha sala. Tudo estava em seu lugar. Minhas fotos, meus livros, minhas lembranças. Eles pensavam que tinham me castigado com o silêncio e a exclusão deles. Não se davam conta de que, ao fazê-lo, tinham me libertado. Tinham me dado a permissão moral que eu precisava para deixar de ser a provedora e voltar a ser eu. O telefone fixo tocou. Olhei-o. Não atendi. Já não corria por ninguém. Levantei e fui ao meu escritório. Liguei o computador. Tinha um e-mail novo de Roberto. Otília. Acabaram de ligar da administração. Juliano tentou entrar nos escritórios gritando que tudo era um mal-entendido. Dissemos a eles que o procedimento é irrevogável. Tem até segunda-feira ao meio-dia para apresentar garantias ou entregar as chaves. Vou mantê-la informada. Respondi com uma só linha. Obrigada, Roberto. Prossiga conforme o regulamento. Aquela tarde fiz algo que não fazia desde que enviuvei. Servi uma taça de vinho do Porto e coloquei um disco de boleros. Sentei-me em frente à janela a ver o cair da tarde sobre meu jardim.
As hortênsias estavam preciosas com a luz dourada do entardecer. Pensei em Juliano e Vanessa, provavelmente agora no apartamento de luxo, sem internet, contando os centavos para ver se lhes alcançava para o jantar, discutindo, jogando a culpa um no outro. A realidade estava lhes mordendo os calcanhares, e a realidade, diferentemente de uma mãe, não perdoa e não dá prorrogações. Eles acreditavam que isso era o pior que lhes podia acontecer. Pobres. Não sabiam que mal era o começo, porque na minha revisão de contas daquela manhã, eu havia encontrado outro pequeno detalhe financeiro que tinha me esquecido que estava no meu nome: o seguro do carro esportivo que Juliano dirigia com tanto orgulho. Esse seguro vencia em 2 dias, e o prêmio anual era bastante considerável. Dei um gole no meu porto, doce e forte. A lição mal estava começando. E como diziam no meu bairro, quem quer céu azul tem que pagar. Eles queriam uma vida de gente importante. Bom, estavam prestes a descobrir quanto custa realmente manter essa importância quando ninguém lhes subsidia o palco. Levantei para encher minha taça. Ao passar em frente ao espelho do corredor, pisquei para mim mesma. Saúde, Otília, murmurei. Saúde pela gente comum que sabe pagar suas contas. O que Juliano e Vanessa não sabiam era que na segunda-feira, quando fossem à imobiliária tentar negociar, encontrariam uma surpresa a mais. Uma cláusula que eu havia pedido expressamente a Roberto que incluísse nas condições para qualquer renovação. Uma cláusula que os obrigaria a se olharem no espelho e decidir o que era mais importante, o orgulho ou o teto. O silêncio da minha casa já não era solidão, era a calma antes da vitória final, separador. Esqueci de dizer a eles que às vezes, quando você subestima uma mulher mais velha, você está subestimando a única pessoa que sabe onde estão enterrados todos os esqueletos e quem pagou pelas pás. A segunda-feira amanheceu com aquele céu cinzento de São Paulo que promete chuva, mas só entrega umidade. Para mim, no entanto, era um dia brilhante. Levantei às 6 em ponto, como sempre. Meu corpo tem um relógio interno que não entende de aposentadorias nem de dramas familiares. Fiz minha cama esticando os lençóis até que ficassem tensos como a pele de um tambor. Banhei-me com água morna e escolhi minha roupa com a precisão de um general que vai assinar um tratado de paz ou uma declaração de guerra. Decidi por um conjunto cor de osso, elegante, mas discreto, e meus sapatos de salto baixo mais confortáveis. Hoje não se tratava de impressionar. Se tratava de estar presente. Enquanto tomava meu café preto, revisei meu celular. Nenhuma mensagem nova de Juliano. Certamente tinham passado o fim de semana buscando dinheiro debaixo das pedras, ligando para aqueles amigos importantes que beberam seu champanhe no casamento. Eu me perguntava quantos deles teriam atendido o telefone ao escutar a palavra empréstimo. Às 11 da manhã, dirigi para a imobiliária. O limite de tempo era às 12. Cheguei com tempo de sobra, porque a pontualidade é a primeira demonstração de respeito para com os outros e para consigo mesma. Ao entrar no edifício, o ar-condicionado me atingiu o rosto, frio e asséptico. Cumprimentei a recepcionista, uma moça jovem que sempre sorria para mim, e sentei-me a esperar. Não se passaram nem 10 minutos quando os vi chegar. A imagem era lamentável. Juliano, meu filho, o que sempre ostentava seus ternos italianos e seu porte de empresário, estava com a camisa amassada e umas olheiras que lhe chegavam à metade da bochecha. O estresse era notável na mandíbula apertada e na forma nervosa com que checava o relógio a cada 30 segundos. Vanessa vinha atrás, e pela primeira vez desde que a conheci, não parecia uma foto de revista. Usava uns óculos escuros enormes, provavelmente para ocultar os olhos inchados, e caminhava arrastando os pés sem aquela altivez que costumava caracterizá-la. Não me viram. Eu estava sentada numa poltrona lateral, meio oculta por uma planta ornamental de folhas grandes. Pude observá-los em seu estado natural, despidos da arrogância que lhes dava o meu dinheiro. Aproximaram-se do balcão e Juliano falou em voz baixa, quase suplicante. A recepcionista, com dó, indicou-lhes que passassem para a sala de reuniões 3.
Esperei 5 minutos exatos. Revisei meu relógio, alisei minha saia e levantei. Caminhei para a sala de reuniões com passo firme. Ao abrir a porta, o silêncio que reinava dentro se rompeu com o som dos meus saltos contra o piso de madeira polida. Roberto estava sentado na cabeceira, com uma pilha de pastas na frente dele. Juliano e Vanessa estavam sentados diante dele como dois estudantes repreendidos na sala do diretor. Ao me ver entrar, Juliano se pôs de pé num salto com uma mistura de esperança e terror nos olhos. "Mãe!" exclamou, e sua voz falhou um pouco. "Você veio? Eu sabia que viria." "Roberto, minha mãe chegou. Ela pode te explicar que tudo isso é um erro administrativo que ela vai assinar." Levantei uma mão suavemente para deter sua verborragia. "Bom dia a todos," eu disse com calma, sentando-me na cadeira vazia ao lado de Roberto, não ao lado deles. Esse pequeno detalhe geográfico marcou a distância mais larga que já existiu entre nós. "Juliano, sente-se, por favor. Você parece tonto." Vanessa tirou os óculos escuros. Tinha os olhos vermelhos e sem maquiagem. Olhou-me com um ódio puro, destilado, mas não disse nada. Sabia que naquele momento seu futuro dependia do meu estado de ânimo. "Bem?" disse Roberto, limpando a garganta e adotando seu tom mais profissional. "Estamos aqui porque se vence o prazo para a regularização do contrato de locação do apartamento 402 no Itaim Bibi. Como lhes foi notificado, a senhora Otília Mendes retirou sua titularidade e seu aval. Para continuar habitando o imóvel, vocês deveriam apresentar hoje comprovantes de renda que cubram 3 vezes o valor do aluguel ou um avalista com propriedade livre de ônus na cidade." Roberto fez uma pausa e olhou os papéis que Juliano havia posto sobre a mesa. Eram uns extratos de conta impressos e um par de cartas. "Eu revisei o que trouxeram", continuou Roberto, empurrando os papéis de volta para eles com a ponta dos dedos. "E lamentavelmente não é suficiente." "Mas estão aí os contratos futuros", interveio Vanessa, sua voz esganiçada ressoando nas paredes de vidro. "Tenho uma campanha com uma marca de shampoo que se fecha no mês que vem. São Baistint, Magi, 00. E Juliano está para fechar um trato com os investidores." "Vanessa!" a interrompeu Roberto com paciência, mas com firmeza. "No mundo imobiliário, trabalhamos com realidades, não com promessas. Seus extratos de conta atuais mostram saldos médios muito baixos e um nível de endividamento alto em cartões de crédito. Além disso, sem o histórico de crédito de Otília os respaldando, o sistema os qualifica como inquilinos de alto risco." "Alto risco!" Vanessa soltou uma gargalhada nervosa e incrédula. "Somos gente pública. Temos milhares de seguidores. Sabe a má publicidade que posso fazer à sua agência se eu contar que nos trataram assim?" Roberto sorriu, mas não foi um sorriso amável. "Sugiro que não siga esse caminho, senhora. A difamação é um delito e nós temos uma equipe legal muito eficiente. Além disso, o não cumprimento de pagamento é um fato comprovável." Juliano passou as mãos pelo cabelo, desesperado. "Mãe, por favor." Olhou para mim, ignorando Roberto. "Diga algo. Não podemos sair hoje. Temos todas as nossas coisas ali. Os móveis, as roupas. Não temos para onde ir. O que você quer que façamos? Que vivamos no carro?" Girei-me lentamente para ele. Olhei-o com o mesmo olhar analítico com que costumava inspecionar os quartos do hotel antes da chegada de um VIP. "É curioso que você mencione isso." "Juliano," eu disse cruzando as mãos sobre o colo. "Porque durante o fim de semana estive pensando muito naquela sua frase. Só gente importante. E me perguntei, onde está essa gente importante agora? Onde estão os amigos influentes, os sócios milionários?" Não houve ninguém, nenhum só dos convidados para o seu casamento exclusivo que pudesse lhes emprestar o dinheiro ou servir de aval. Juliano baixou a cabeça envergonhado. Vanessa olhou para a janela, mordendo o lábio. O silêncio foi a resposta mais ruidosa que puderam me dar. Ninguém tinha querido ajudá-los. O mundo de aparências deles era tão frágil quanto uma taça de cristal barata. Brilhava,
mas se rompia com o primeiro golpe. É isso que pensei, continuei. A gente importante costuma estar muito ocupada para se ocupar dos problemas dos outros. Em contrapartida, as mães sempre estão, não é? É isso que pensaram, que eu viria hoje para resgatá-los. Você é nossa mãe, sussurrou Juliano. Supõe-se que você deve nos apoiar. E eu apoiei, respondi com firmeza. Durante 30 anos eu te apoiei, te paguei a faculdade. Te dei o adiantamento para seu primeiro carro. Paguei seu casamento. Ah, não, perdão, esse nem me deixaram pagar, nem presenciar. E durante 2 anos paguei o teto sob o qual dormiam. Mas o apoio tem um limite, filho. Quando o apoio impede que a pessoa cresça, se converte em uma muleta, e vocês estão há tempo demais mancando às minhas custas. Otília, chega de discursos, espetou Vanessa, perdendo a pouca compostura que lhe restava. Você vai nos ajudar ou não? Se você não assinar, vão nos pôr para fora. É simples assim. Você vai deixar que seu filho durma na rua? Roberto me olhou esperando minha jogada. Eu tirei da minha bolsa um documento que havia preparado com ele antes, a famosa cláusula surpresa. Não vou assinar como aval para este apartamento, eu disse, e vi como a cor abandonava o rosto de Juliano. Este lugar custa 15.000 por mês. É um luxo que vocês não podem permitir, e eu já não vou financiar fantasias. Então é isso? Perguntou Juliano com os olhos cheios de lágrimas. Você vai nos mandar embora, não vai? Eu deslizei o documento sobre a mesa em direção a eles. Eu lhes ofereço uma alternativa, uma lição de logística e realidade. Eles olharam o papel com confusão. O que é isso? Perguntou Vanessa, lendo o cabeçalho. É um contrato de locação, expliquei, mas não para o Itaim Bibi. É para um apartamento pequeno que eu tenho na Santa Cecília. É um prédio antigo, sem elevador, mas muito digno. Tem 2 quartos, um banheiro e cozinha. O aluguel é de 2.500. Vanessa soltou uma gargalhada histérica. Santa Cecília! Você está brincando? Isso é longe de tudo. É um bairro popular. Eu não posso viver lá. O que meus seguidores vão dizer se eu subir stories de uma vila? Seus seguidores não pagam o seu aluguel, Vanessa. Eu disse com frieza. Eu sim, ou melhor, eu sou a dona desse apartamento. Está vazio e disponível. Se o quiserem, é de vocês. Podem morar lá 6 meses sem pagar aluguel para que economizem e se estabilizem. Depois, começarão a pagar os 2.500. É a minha última oferta. Pegar ou largar. É humilhante, gritou ela. Você quer nos ver na miséria para se sentir poderosa? Não, Vanessa. Eu quero vê-los vivendo de acordo com a realidade de vocês. Quero que aprendam que a dignidade não está no endereço postal, mas na capacidade de se sustentar. Juliano olhava o papel como se fosse uma sentença de morte. Mãe, o apartamento da Santa Cecília é o do vovô, o mesmo onde eu cresci, onde você passou seus primeiros anos antes de seu pai se dar bem. É um teto seguro. Eu não vou assinar isso, disse Vanessa, cruzando os braços. Prefiro ir para um hotel. À vontade, eu disse, indicando a porta. Se tiver como pagar, é livre para ir. Mas o despejo do Itaim Bibi será executado hoje. Tem até às 6 da tarde para tirar suas coisas. O que ficar será levado para um depósito e terão que pagar para recuperar. Nesse momento, o telefone de Juliano vibrou sobre a mesa. Uma notificação, depois outra. Ele olhou distraidamente, mas sua expressão mudou da tristeza ao pânico absoluto em 1 segundo. O quê? Murmurou lendo a tela. Não pode ser. O que está acontecendo? Perguntou Vanessa, alarmada pelo tom do marido. O seguro do carro, disse Juliano, levantando a vista para mim com incredulidade. Acaba de chegar um e-mail da seguradora. Diz que a apólice foi cancelada por falta de pagamento e por ordem da contratante titular. Eu me mantive impassível, sustentando o olhar dele. Ah, sim, esqueci de lhes dizer. O seguro do esportivo também estava no meu nome, e como já não sou gente importante, decidi que não preciso assegurar carros que não dirijo.
Mãe, Juliano agarrou a cabeça com as duas mãos. É um carro em leasing. O contrato exige seguro de cobertura ampla vigente. Se detectarem que não tem seguro, ativam o bloqueio via satélite e me tiram ele e cobram uma penalização de 50 mil. Pois sugiro que não o mova, eu disse tranquilamente. Ou que contrate um seguro novo agora mesmo. São, o quê? 8 mil high, 00 à vista. Vanessa empalideceu. Deu-se conta de que a rede de segurança não só havia desaparecido, mas que o chão estava se abrindo sob os pés deles. Tudo o que tinham, absolutamente tudo, estava atado à minha assinatura, ao meu crédito, à minha boa vontade. Por que você está fazendo isso conosco? Perguntou Vanessa, já sem gritar, com a voz trêmula de quem foi derrotada. Você nos odeia tanto? Levantei devagar, aproximei-me da mesa e apoiei as mãos sobre a superfície fria, inclinando-me para eles para que não perdessem nenhuma só palavra. Eu não os odeio, eu disse suavemente. Eu os amo o suficiente para deixar de ser cúmplice. Vocês viveram uma mentira, crianças. Brincaram de ser ricos com o dinheiro de uma velha que desprezam. Hoje o jogo acabou. Bem-vindos ao mundo real. No mundo real, se não paga, não tem. Se não respeita, não recebe. E se quiser ser gente importante, tem que ganhar, não herdar. Roberto, que havia permanecido em silêncio observando a cena com a imparcialidade de um juiz, interveio. Juliano, Vanessa, a oferta da senhora Otília sobre o apartamento na Santa Cecília é generosa e está fora deste contrato. No que diz respeito ao Itaim Bibi, preciso das chaves hoje às 6. Se não as entregarem voluntariamente, procederemos com a força pública amanhã de manhã. E acreditem, não vão querer isso em seu histórico. Juliano olhou para Vanessa. Vanessa olhou para Juliano. Pela primeira vez, vi neles algo real. Medo. Não o medo do que dirão, mas o medo da sobrevivência. Deram-se conta de que estavam sós. Os influencers não viriam, os sócios não viriam, e a mamãe bobinha acabara de fechar a carteira. Juliano pegou o contrato do apartamento da Santa Cecília com as mãos trêmulas. Tem internet? Perguntou com um fio de voz. Tem a instalação. Eu respondi. O serviço terão que contratar e pagar vocês, em nome de vocês. Vanessa soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. É o fim. Minha imagem. Tudo vai por água abaixo. Ou talvez, eu disse pegando minha bolsa, seja o princípio de algo honesto. Mas isso depende de vocês. Dirigi-me à porta. Antes de sair, parei e me virei uma última vez. Ah, Juliano, se decidirem pegar o apartamento do vovô, as chaves estão com a dona Carmen, a vizinha. A mesma costureira que me fez o vestido lavanda que nunca viram. Ela sabe que vão ir. Tratem-na com respeito. Ela sim é gente importante para mim. Saí da sala de reuniões e fechei a porta atrás de mim. Não fiquei para ver se assinavam ou não. Já não era meu problema. Minha parte do trabalho, a parte logística e financeira, estava concluída. Agora lhes cabia a parte operacional de suas próprias vidas. Caminhei para o elevador com uma sensação estranha no peito. Não era alegria. Definitivamente não. Nenhuma mãe celebra ver seu filho sofrer. Era mais uma sensação de alívio, como quando você tira uns sapatos que têm te machucado durante anos. Doía um pouco no princípio, o roçar da pele sensível com o ar, mas eu sabia que logo sararia e eu poderia caminhar melhor. Ao descer para o lobby, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Roberto. Assinaram o da Santa Cecília. Vanessa não parava de chorar, mas Juliano assinou. Entregarão as chaves do Itaim Bibi às 5. Bom jogo, Otília. Duro, mas necessário. Guardei o telefone e saí para a rua. Havia parado de estar nublado e um raio de sol tímido se assomava entre os edifícios. Respirei fundo o ar contaminado da cidade que, naquele momento, me soube a glória. Subi no meu carro e liguei o rádio. Tocava um bolero antigo. Pensei no apartamento da Santa Cecília. Era um lugar humilde, sim, mas cheio de história.
Ali eu havia aprendido a somar e a subtrair. Ali eu havia aprendido que o valor das pessoas não se mede pela marca da roupa delas. Talvez, só talvez, aquelas paredes velhas pudessem ensinar a eles o que eu não pude em 30 anos de consentimento. Liguei o motor. Eu estava com fome. Me deu vontade de ir ao mercado municipal comer umas coxinhas, sozinha, sem ter que convidar ninguém, sem ter que pagar a conta de ninguém. A gente importante agora tinha um teto. Cortesia da gente comum. Mas desta vez as regras tinham mudado. Já não era um presente, era um empréstimo condicionado. E a condição mais importante não estava escrita no contrato, mas na vida mesma. A humildade se aprende às vezes quando te tiram o pedestal. Enquanto eu dirigia, vi um outdoor enorme anunciando um novo empreendimento de luxo no Itaim Bibi. Exclusividade para quem merece, dizia o anúncio. Soltei uma gargalhada que me saiu da alma. Se soubessem, pensei. Se soubessem que a verdadeira exclusividade é poder dormir tranquila à noite, sabendo que não deve nada a ninguém e que ninguém está te fazendo de boba. Esqueci de dizer que, ao sair do escritório, cancelei também minha assinatura da plataforma de streaming que Vanessa usava. Um detalhe pequeno, mesquinho talvez, mas sumamente satisfatório. Se queriam drama, que o vivessem na própria pele, não na televisão. Passaram-se 6 meses desde aquela manhã no escritório da imobiliária. 6 meses em que minhas hortênsias floresceram com um vigor que eu não via há anos. Talvez porque agora, quando as rego, eu o faço cantando baixinho, e não pensando em que fatura me falta cobrir. Minha casa segue cheirando a cera e café, mas o ar se sente diferente, mais leve, como se as paredes tivessem soltado um suspiro que carregavam há anos. Sobre minha cama, a mesma onde chorei, abraçada a um vestido lavanda que nunca usei, repousa agora uma mala aberta. Não é uma mala qualquer, é uma peça rígida, de bom tamanho, pronta para cruzar o oceano. Junto a ela, sobre o criado mudo, estão os bilhetes para o cruzeiro pelo Mediterrâneo. Os nomes nos cartões de embarque já não dizem Juliano e Vanessa, dizem Otília Mendes e Socorro Ramires. Porque se alguém merece ver o pôr do sol em Santorini comigo, é minha vizinha. A que me trouxe sopa quando fiquei doente e a que me deu coragem quando me senti cair. Hoje é dia 5, dia de cobrar o aluguel. Antes, esta data era um lembrete automático no meu banco para soltar dinheiro. Agora é uma data na minha agenda para recebê-lo. Fechei a mala, certificando-me de levar meus comprimidos para a pressão e um par de sapatos confortáveis para caminhar por Roma. Olhei-me no espelho. O tailleur azul marinho repousava no armário. Hoje eu vestia calças de linho bege e uma blusa fresca. Eu estava bem. Eu parecia dona do meu tempo. Peguei as chaves do meu carro e dirigi para o bairro Santa Cecília. O tráfego da cidade era o mesmo caos de sempre, mas eu já não tinha pressa. Passei por uma avenida movimentada, desviando de camelôs e caminhões de carga. Ao chegar à rua do velho prédio do meu pai, notei que a fachada parecia um pouco mais limpa. Alguém tinha varrido a calçada com esmero. Estacionei o carro e subi os 3 lances de escada. Não há elevador e meus joelhos protestam um pouco, mas cada degrau me lembra que estou viva e ativa. Ao chegar ao apartamento 301, parei um momento para recuperar o fôlego e escutar. Não se ouviam gritos nem música estridente, só o som de uma panela de pressão assobiando. Bati na porta. 2 toques secos. Quem abriu não foi a Vanessa das fotos com filtros e poses estudadas. Era uma mulher com o cabelo preso em um coque prático, usando um avental sobre uns jeans e uma camiseta de algodão. Não tinha as unhas longas e decoradas de antes. Levava-as curtas, naturais. Oi, Otília. Pode entrar, disse, dando passagem. Seu tom não era carinhoso. Mentiria se dissesse isso, mas era respeitoso. Não havia mais vestígio de deboche ou superioridade. Entrei. O apartamento era pequeno, infinitamente mais modesto do que o do Itaim Bibi, mas estava impecável.
Os móveis luxuosos que conseguiram resgatar pareciam enormes na pequena sala, quase cômicos, mas estavam limpos. Não havia internet de alta velocidade. Vi um modem simples piscando no canto. Na mesa da sala de jantar, não havia restos de comida por delivery, mas sim cadernos e uma calculadora. "O Juliano está quase chegando", comentou Vanessa indo para a cozinha. "Quer algo para beber? É chá gelado de hibisco, eu mesma fiz. Sai mais barato que comprar refrigerantes." "Está bom", eu disse, e vi um brilho de orgulho genuíno nos olhos dela. Algo que nunca vi quando se gabava das suas bolsas de marca. "Obrigada." Dona Carmen, a vizinha de baixo, me ensinou a escolher a fruta e a verdura na feira para que não me vendessem coisa ruim. Admitiu, encostando-se no batente da porta. No princípio, eu não gostava da velha. Perdão, da senhora. Mas quando ela me viu lutando com as sacolas de supermercado na semana passada, me ajudou a subir. Sorri. Dona Carmen era uma instituição naquele prédio. Se Carmen te aprovava, você estava no caminho certo. Nesse momento, a porta abriu e entrou Juliano. Meu filho estava diferente. Tinha perdido o bronzeado de bronzeamento artificial e tinha olheiras reais, daquelas que vêm de trabalhar, não de sair para a balada. Carregava uma camisa simples, arregaçada até os cotovelos, e trazia uma mochila no ombro em vez da sua pasta executiva de couro italiana. "Mãe!" disse ele ao me ver, e deixou as chaves num pires de cerâmica na entrada. "Você chegou pontual." "A pontualidade é cortesia de reis, meu rapaz", respondi, usando uma frase que o avô dele costumava dizer. Juliano se aproximou e, pela primeira vez em anos, me deu um beijo no rosto que não pareceu um trâmite para pedir algo. Cheirava a transporte público, a suor honesto e a colônia barata, mas para mim, cheirava a homem. "Trouxe-o do aluguel", disse ele, tirando um envelope branco da mochila. "São $2.500. Conseguimos juntar só ontem." Vanessa vendeu umas coisas que não usávamos num bazar no Facebook, e eu recebi o pagamento da consultoria. Peguei o envelope, não o abri para contar. Eu sabia que estava completo. O peso do papel na minha mão era leve, mas o valor simbólico era incalculável. Aqueles R2. 500, 00V, ALIAMMAISD OQUEOS R2. 500, 00 valia mais DOC-OS e R15. 000 que eu pagava antes, porque estes tinham impregnado o esforço de ambos. "Obrigada, Juliano. Vou te fazer o recibo." Sentamos os três na pequena sala. Havia um constrangimento palpável, mas não era hostil. Era o constrangimento de três estranhos que estão aprendendo a se conhecer de novo sem as máscaras do dinheiro no meio. "Como vai o trabalho?" perguntei. "É pesado", admitiu Juliano, esfregando os joelhos. "Meu chefe é um imbecil, com perdão da palavra. Me faz ficar horas extras e não paga. E o trajeto de metrô é uma loucura na hora do rush." "Bem-vindo ao mundo do trabalho, meu rapaz", eu disse sem sarcasmo. "É assim que 80% das pessoas ganham a vida." "Eu sei", suspirou ele, olhando ao redor do pequeno apartamento. "No início eu me sentia um fracasso, mãe. Quando tive que vender o carro, senti que ia morrer. Meus amigos, os do casamento, pararam de me atender quando viram que eu não convidava mais para as rodadas de drinks. Me tiraram dos grupos de chat." "E isso te doeu?" "No começo, sim, muito. Mas..." Ele olhou para Vanessa, que estava dobrando uns guardanapos de tecido. "Depois percebi que esses amigos nunca vieram me ajudar a carregar caixas na mudança. O único que veio foi um colega do ensino médio que eu não via há anos, e Dona Carmen, que nos emprestou um carrinho de carga." Vanessa interveio com a voz baixa. "Eu perdi 10.000 seguidores quando parei de postar fotos em restaurantes caros. Fiquei deprimida por 2 semanas. Mas outro dia subi um story de como consertar um vazamento de água com um tutorial do YouTube, porque não tínhamos dinheiro para o encanador, e tive mais comentários reais do que nunca. Gente me dando conselhos. Gente normal. Olhei-a com atenção. A gente importante havia sumido,
deixando espaço para a gente real. Fico feliz em ouvir isso, eu disse sinceramente. Parece que a lição de logística está dando frutos. Foi um inferno, Otília. Não vou mentir, disse Vanessa, olhando-me nos olhos. Nós brigamos, choramos, quase nos divorciamos no primeiro mês, quando cortaram a luz, por não sabermos onde pagar a conta. Mas aqui estamos, comendo o que cozinhamos e dormindo numa cama que, ainda que seja velha, pagamos nós. Assenti. Isso era tudo o que eu queria. Eu não queria vê-los sofrer por crueldade. Eu queria vê-los amadurecer por necessidade. Levantei do sofá. Bem, não lhes tomo mais o tempo. Tem coisas a fazer e eu também. Já vai? Perguntou Juliano. Pensei que, sei lá, que ficaria para comer. A Vanessa fez bisteca acebolada com purê. O convite me pegou de surpresa. Bisteca acebolada com purê. Um prato simples, caseiro. Há meses, se não fosse sushi ou bife argentino, não era comida para eles. Eu adoraria, filho, mas tenho que ir. Saio de viagem amanhã muito cedo. De viagem? Perguntou Vanessa, curiosa. Para onde? Para o Mediterrâneo, respondi com naturalidade, ajeitando a bolsa. Vou usar os bilhetes do cruzeiro. Vou com a Socorro. Estaremos fora por 3 semanas. Fez-se um silêncio sepulcral. Juliano abriu a boca e fechou de novo. Sabia perfeitamente que aqueles bilhetes eram o presente de lua de mel deles. Vi passar pelos olhos dele um brilho de inveja, de nostalgia pela vida que perderam. Mas depois algo mudou. Ele respirou fundo e assentiu. Que bom, mãe, disse ele, e soou sincero. Você merece, de verdade. Mande fotos. A Socorro deve estar feliz. Está. Diz que vai procurar um namorado italiano. Eu ri. Caminhei para a porta. Antes de sair, parei e olhei o apartamento uma última vez. Não era um palácio, mas era um lar. Sentia-se caloroso. Ah, a propósito, eu disse, virando-me. Dona Carmen tem uma cópia das chaves para qualquer emergência enquanto eu estiver fora. E deixei pago para ela contratar alguém para impermeabilizar a laje na próxima semana. Não quero que a água entre agora que as chuvas vão começar. Isso corre por conta da dona. Vanessa olhou-me surpresa. Obrigada, Otília. De verdade, se cuide. E Juliano, da próxima vez que te vir, espero que essas olheiras sejam menores. Durma mais, filho. O sucesso não se mede pelo quanto você se desgasta aparentando, mas por quão tranquilo você dorme. Desci as escadas, escutando como fechavam a porta com chave dupla. Não houve batida forte. Houve cuidado. Ao sair para a rua, o sol da tarde me deu no rosto. Eu me sentia leve, imensamente leve. Eu havia recuperado meu filho. Não o empresário fanfarrão que ele pensava ser, mas o homem capaz de enfrentar a vida. E talvez, só talvez, também tivesse ganhado uma nora que, sob todas aquelas camadas de maquiagem e pretensão, tinha um cérebro e umas mãos capazes. Cheguei em casa e terminei de fechar a mala. Socorro chegou às 6 em ponto, arrastando uma mala rosa berrante e com um chapéu de palha na cabeça, embora já fosse noite. Otília, vamos embora. O mundo vai acabar e a gente sem dançar, gritou da entrada. Eu ri. Essa era a energia que eu precisava. Enquanto o táxi nos levava ao aeroporto, olhei pela janela as luzes da cidade. Pensei em todos os anos que passei sendo a sombra, a provedora silenciosa, a mulher que estava por trás de tudo. Acabou. O celular vibrou na minha bolsa. Eu o tirei. Era uma mensagem de Juliano, uma foto. Eram ele e Vanessa sentados na mesa pequena comendo a bisteca acebolada com purê. Pareciam cansados, sem filtros, com a luz amarela e fraca da cozinha, mas estavam sorrindo. O texto dizia: Boa viagem, mãe. Obrigado pela lição e perdão pelo casamento. A próxima festa que fizermos, você será a primeira na lista. Te amamos. Guardei o telefone e senti uma lágrima rolar pela minha bochecha, mas não a sequei.
Deixei que caísse porque era uma lágrima de satisfação. Havia doído. Deus sabe que havia doído impor o limite. Havia sido a jogada mais arriscada da minha vida. Apostar o amor do meu filho para salvar a dignidade dele. Mas eu havia ganhado. O táxi entrou no terminal do aeroporto. Socorro tagarelava sobre as lojas duty-free e os buffets do navio. Eu respirei fundo, enchendo meus pulmões de ar-condicionado e promessa de mar. Olhei para minha amiga, olhei para minhas mãos enrugadas, mas fortes, e pensei na definição daquela palavra que tanto mal nos havia feito. Importante. Durante muito tempo, acreditei que ser importante era ser necessária, que se eu parasse de pagar, eu pararia de valer. Quão enganada eu estava. Ser importante é ter a liberdade de ir embora, sabendo que os que ficam ficarão bem porque você lhes ensinou a sobreviver. Ser importante é respeitar a si mesma o suficiente para não aceitar migalhas de ninguém, nem mesmo do seu próprio sangue. O taxista nos abriu a porta. "Para onde viajam, senhoras?" perguntou amavelmente enquanto tirava as malas. "Para onde a gente quiser, moço", respondi com um sorriso maroto. "Vamos descobrir o mundo." Peguei minha mala e caminhei para as portas automáticas. Não olhei para trás. Não havia nada pendente. O aluguel estava pago. A lição estava aprendida. E a vida mal estava começando para esta mulher de 69 anos. Esqueci de lhes dizer que, no final, a gente importante não é a que sai nas revistas, nem a que se casa em segredo para não convidar os velhos. A gente realmente importante é a que tem a coragem de corrigir o rumo, mesmo que tenha que quebrar o timão para fazê-lo. E eu, Otília Mendes, sou a capitã do meu próprio barco.